Ilustres amigos do canal, tudo bem? A taxa Selic, a taxa básica de juros, subiu mais 0,5%, chegou em 13,75%. Mas isso você já sabe. O que você quer saber é, acabou a alta? Onde investir na renda fixa com essas taxas de juros? É isso que eu vou falar no vídeo de hoje e mostrar opções da renda fixa para você em até 5 anos. Se você já entendeu que 2022 é o ano da renda fixa no Brasil, eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e olha, diariamente receba vídeos novos, inclusive sábado, domingo, feriado, para você investir melhor. Vamos lá, vamos começar mostrando aí o histórico dessa alta da taxa de juros, que ela já vem acontecendo aí há um certo período, desde março de 2021. É isso mesmo, você não ouviu errado. Quase há um ano e meio que a taxa de juros vem subindo em todas as reuniões do Comitê de Política Monetária, esse órgão do Banco Central que se reúne a cada 45 dias para rever a taxa básica de juros. E aí você já verifica então aí nessa tela que ela não está 100% atualizada, porque o Banco Central demora um pouquinho. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que se você olhar aí o histórico que tem desde 2012 até 2022, nós estamos praticamente numa das mais altas taxas de juros do Brasil. Nós chegamos lá entre 2015 e 2016 a 14,25. Então tá ali, ó, cabeça a cabeça, e essa é a primeira informação importante para você. Uma das taxas de juros mais altas dos últimos 10 anos no Brasil. Além disso, quando nós comparamos então aí essa taxa com as taxas mais recentes, ela é a mais alta dos últimos 6 anos. Desde novembro de 2016, nós não tínhamos taxas tão altas no Brasil. Então aí você já entendeu, taxa de juros nas alturas é essa a primeira informação. Só que o que você quer saber mesmo é, a taxa vai cair ou não vai? E é o que eu vou responder agora aqui para você. São as expectativas do mercado, são as opções de Copom. Você digita aí no Google e vai encontrar essa informação. São as apostas, então, do mercado com relação à próxima reunião do Copom, que vai acontecer em setembro. A decisão vai sair no dia 21 de setembro. Anota aí no seu calendário, daqui pouco mais de 45 dias vai ser revista a taxa. E a manutenção da taxa, ou seja, os 13,75, sem aumento, tem 35% de probabilidade de acontecer, enquanto que mais um aumento, no caso de 0,25, tem 65% de probabilidade. E aí a taxa de juros iria para 14% ao ano. Então eu acho que eu já te disse aí. Então a projeção do mercado predominante é de que tenhamos mais uma alta. Mas essas projeções, essas expectativas, elas vão trocando e vão se alterando ao longo do tempo. Então é bom você acompanhar aqui no canal, que nós vamos trazer para você, ao longo de todo esse período, qual é a projeção. Mas cá entre nós, não faz muita diferença se parar em 13,75% ou 14%. Essa diferença de 0,25 é residual. Essa que é a grande verdade. Então esse é um ponto interessante. Agora o segundo é esse que eu coloquei em detalhe aí para você. Não temos certeza se vai aumentar mais um pouquinho ou se vai parar de subir. O certo é que depois que parar de subir, não vai cair rápido. Essa é a expectativa aqui do mercado. E por que eu tenho falado isso para você? Olha aqui no alto, eu tenho essa playlist aqui, Leilão do Tesouro. Lá eu explico em detalhes para você, com base nos títulos públicos comprados pelos grandes bancos, por que essa taxa não vai cair. E além disso, eu quero complementar com essa informação para você, que é atualizada semanalmente. É o levantamento do Banco Central, conhecido como Boletim Focus, com mais de 100 instituições financeiras. E aqui eu trago para você uma novidade muito boa. Houve melhora nos indicadores para 2022. Por outro lado, uma notícia muito ruim. Houve piora para 2023. É o que eu mostro para você aí nesse gráfico. Repara que aí eu venho trazendo para você o histórico de 2021, 22 e 23, da taxa de juros, a taxa Selic, a inflação, o IPCA e o PIB. Então repara aí primeiro, vamos falar da taxa Selic. Veja que em 22 o mercado está projetando ela fechar em 13,75, que é esse valor em negrito que você está verificando. Abaixo dele você vê um valor de 13,75 também. O que é isso? Era a expectativa do mercado há 4 semanas atrás que eu resgatei aqui para você. Ou seja, no mês passado,
no mês de julho, nesse mesmo período, na primeira semana, qual era a expectativa? Não mudou, então, a expectativa do mercado para as taxas de juros em 2022, o que é positivo, ao menos parou de subir, e está consoante com esse último aumento aqui. Então, se nós tivermos ainda um aumento de 0,25, é provável que tenhamos uma pequena queda. Por outro lado, você tem que ver que isso aqui são perspectivas, projeções, e projeções se alteram ao longo do tempo. É mais para você ter uma noção. Para 2023, o mercado está projetando 11%. Com um detalhe, há 4 semanas atrás era 10,5%. Então, o mercado está elevando as suas projeções de taxa de juros para 2023. Então, olha aí na sua tela. 2021, taxa Selic 9,25. 2022, 13,75. 2023, a tendência passa a ser de queda. Então, nós já temos uma projeção de queda para o final do ano que vem. Só que veja que ainda deve continuar acima de 2 dígitos. É isso que eu estou mostrando para você. Se a taxa de juros está subindo, é porque há uma expectativa, então, de quê? De que a inflação caia. Então, você veja que em 2021, ela fechou o ano em 10%. 2022, o mercado reviu a sua expectativa. E como eu falei para você, melhorou bastante. A expectativa há um mês atrás era de quase 8%. Agora já está se aproximando de 7% e tem gente já dizendo que pode ficar aí próxima de 6,5%. Isso é excelente, com base nas medidas recentes que foram adotadas aí pelo governo e também no mercado internacional, principalmente com a questão do petróleo, que deu uma estabilizada. Por outro lado, a notícia ruim é para 2023. A taxa aí da inflação, o nosso IPCA, continua subindo nas expectativas. Há 4 semanas atrás era 5%, agora é 5,30%. E isso já está fugindo, então, da meta do Banco Central. E aí começa a impactar no PIB. Veja que o PIB 2021 foi 4,6%, o desse ano deve ficar próximo de 2%, uma alta bem acima das expectativas. Entretanto, para 2023 também houve piora na projeção do PIB. Então vamos verificando e acompanhando aqui para trazer para você informação atualizada. Se você já está gostando aí desse vídeo, dá aí um super like, porque ajuda muito aqui o nosso canal. E eu quero continuar atualizando agora para você os investimentos. O que fazer aqui nesse cenário? Primeiro eu preciso te dizer que eu não faço indicação. Eu mostro aqui uma visão do que pode acontecer e tento te auxiliar. Quem toma a decisão mesmo é você, com base numa série de informações aí que nós trazemos. Então vamos lá, está preparado? Se você já está preparado, eu quero renovar aqui o convite. Dia 11 de agosto, anota aí, próxima semana, quinta-feira às 20 horas, a primeira live do canal, que eu quero trazer informações que estão às vezes ocultas, que não falam a verdade para você, investidor. Prepare-se, traga o seu caderno, porque vai ser bem interessante. Vamos lá, vamos falar então dos investimentos. Primeiro, o mais tradicional, a poupança. Se você está na poupança ou está pensando em investir na poupança, fica aí bem caladinho e só ouve o que eu tenho para te dizer. Porque quem está na poupança não está nada bem, não. A poupança tem uma regra de remuneração que quando a taxa Selic está acima de 8,5%, que é o caso agora, a taxa Selic está lá quase próxima de 14%, a remuneração da poupança é 0,5% ao mês, mais a TR, a taxa referencial. Essa taxa referencial, ao longo desses meses, está na média de 0,1% ao mês. Vou repetir então, 0,5% ao mês e mais a TR, daria aproximadamente 0,06% ao mês, que em juros compostos daria para você aí 7,4% ao ano. Você lembra quanto que eu falei que era a expectativa da inflação? Tá aí, ó, 7,15%. Você ganharia um pouquinho mínimo acima da inflação, caso se confirme essa projeção do mercado. Veja que é pífio mesmo essa diferença então. Então eu quero te dizer que a rentabilidade da poupança em relação aos demais investimentos não é uma boa. Segunda questão, a maior desvantagem da poupança então é a rentabilidade. Ela é péssima. E além disso, muita gente acha que ela é segura. A segurança é do FGC, só que a segurança do Tesouro Direto é muito maior do que a da poupança. A grande vantagem da poupança é o resgate imediato. Pediu o resgate, automaticamente está na sua conta. Isso é indiscutível, mas as outras duas variáveis são muito ruins. Vamos falar agora de alternativas à poupança, caso você tenha interesse de abrir a sua mente
e aproveitar as oportunidades do mercado. A primeira delas é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um título disponível na plataforma do Tesouro Direto que a sua remuneração é baseada na taxa Selic. Então você comprou, ele subiu, você continua ganhando. Se manteve alto, você continua ganhando aquela rentabilidade. É importante você entender esse movimento. E a taxa Selic, você já viu, está lá no histórico do ano passado, aí, com certeza a melhor e a melhor dos últimos 6 anos. É o que eu já mostrei para você. Além disso, falei para você também que os juros devem ficar mais altos até 2023, acima de 2 dígitos. Então, um resumo do Tesouro Selic aí para você, em termos de projeção. Em 2022, deve render bem acima da inflação. Veja, a poupança é um pouquinho. O Tesouro Selic deve ser bem acima se nós considerarmos aí uma possibilidade de 10% de rentabilidade líquida, já descontado o imposto de renda e a taxa B3, contra aproximadamente 7% da inflação. Além disso, vamos olhar um pouco maior para 2023. 2023, nós teríamos aí uma rentabilidade aproximada de quase 9% e uma inflação de aproximadamente 5,3%. Então, você veja que o ganho é bem acima da inflação e também bem acima da poupança. Então, a vantagem da Tesouro Selic em relação à poupança, primeiro, a rentabilidade. Segundo, a questão da segurança. Investir no Tesouro Direto é mais seguro que investir na poupança. Terceiro, você não tem ou praticamente não tem marcação a mercado investindo no Tesouro Selic. É aquela variação diária que você já sabe que acontece. No Tesouro Selic, principalmente no Selic 2025, praticamente não tem. E com um detalhe, se você investir somente até R$10.000, você só paga a taxa B3 do que passar desses 10 mil. Então está aí para você uma segunda possibilidade de investimento. Lembrando, Selic 2025 é uma oportunidade, mas você tem também o Tesouro Selic com um prazo um pouco maior. Está aí para você entender e ir se programando, compreender por que 2022 é o ano da renda fixa no Brasil. E olha, eu atualizei aqui a nossa playlist que eu falo de todos os títulos do Tesouro Direto. Ela está aqui no alto e eu estou indicando ela para você, para que você compreenda melhor das opções de investimento que eu vou falar a partir de agora. Então, depois que acabar esse vídeo, volte e assista essa playlist aqui do alto. Vamos lá. Tesouro pré-fixado. Na data que eu gravo esse vídeo, a taxa está em 12,6%. Essa taxa subiu demais, depois caiu muito. Então, veja, não estou pegando a taxa lá do topo. Estou pegando a taxa da data desse vídeo. 12,6% vai te dar aí aproximadamente uma rentabilidade de 1% bruto ao mês. Mas quando? Se você levar até o vencimento. Então, você tem o vencimento aí, que é janeiro de 2025, para o Tesouro Selic mais curto, que é esse que eu trago aí para você. Se você comprar esse título e se comprometer a não vendê-lo até 1º de janeiro de 2025, veja que você já estaria ganhando uma rentabilidade líquida aí de 10,5%. E o que é o líquido? Já descontado o imposto de renda e a taxa B3, 10,5%. Vai verificando aí como as opções em termos de rentabilidade vão melhorando. Poupança muito ruim. Tesouro Selic já melhorou um pouco. O pré-fixado você já sabe exatamente quanto você vai ganhar. E essa é a grande vantagem dele. É aquele tipo de pessoa que quer se programar, que quer saber exatamente quanto vai ganhar no vencimento. Esse título é para você. Além disso, com uma taxa dessa daí de 12,6%, ele te protege de uma inflação de 10,5%. Você já viu que a taxa Selic está alta, então a tendência agora é que a inflação comece a arrefecer. Tendência, porque nós sabemos aí que nós podemos ter uma crise internacional. Se tivermos isso, o cenário muda completamente. Mas aqui as taxas de juros já estão nas alturas, então a tendência é essa. A grande desvantagem dele é o se. Se a inflação disparar e você comprar nessa taxa, pode ser que ele não cubra, mas aí a inflação tem que passar de 10,5%. Então, terceira opção aí para você, Tesouro Selic, para você entender melhor sobre como se prevenir, como se planejar, então, com relação à sua rentabilidade. Só que vamos para a quarta opção, Tesouro IPCA. O título IPCA, que nós temos o vencimento mais próximo, é o IPCA 2026. E ele te paga, então, uma taxa fixa e mais a inflação do período. Na qual é o período? Da data da sua compra até a data do vencimento. É agosto de 2026.
Estamos falando aqui de aproximadamente 4 anos. Novamente, essa rentabilidade de uma taxa prefixada e da inflação é só para quem compra o título e leva aí até esses 4 anos sem vender. 4 anos para frente. A taxa na data que eu gravo esse vídeo é de 5,85. Se nós pegarmos essa taxa de 5,85 e projetarmos uma inflação média ao ano de 7%, você teria uma rentabilidade de 13,26% bruta ao ano, o que daria uma rentabilidade líquida acima de 11%, 11,07%, só que, novamente, para quem compra e sabe esperar, sabe se planejar. Agora, para quem é esse tipo de investimento? É para você, investidor, que realmente deseja se proteger da inflação. Se esse é o seu foco, e se o seu foco é se proteger da inflação no curto prazo, esta pode ser uma alternativa de investimento para você, porque ela tem a maior segurança do mercado, vai te proteger da inflação e, além disso, tem liquidez. Você pode resgatar a qualquer momento. Está aí a quarta opção para você, Tesouro IPCA, para que você possa aí se planejar. Agora eu vou falar de uma quinta opção, que na realidade não é uma só, são várias em uma delas. Só que antes, dá aí o super like, deixa aí o seu comentário, qual é a sua dúvida. E se você quiser entender um pouco melhor sobre esse momento financeiro brasileiro e internacional, manda um e-mail aí que a gente vai bater um papo e eu vou te explicar melhor para você entender qual é esse movimento macroeconômico mundial e aí você poder se prevenir. Vamos lá! Quinta opção são CDBs e LCAs. Eu gravei esse vídeo aqui no alto que você vai verificar em detalhes cada uma dessas opções para 1, 2, 3, 4, 5 até 7 anos na renda fixa. Só que eu trago aqui o quadro resumo que eu apresento lá. Nesse quadro resumo, eu trago 3 opções. A primeira de um CDB pré-fixado. E a melhor opção era do Banco Master, pagando 15,30% para quem compra e sabe esperar até agosto de 2027. Veja, estávamos falando do Tesouro Direto com taxas ali próximas, então, 13%. Aqui já é 15%. Então, veja, essa é a minha opção. Agora, se você quer se proteger da inflação, tinha CDB vinculado ao IPCA, que o banco emissor era o Banco XP, pagando, então, uma taxa de 8,25 mais a inflação do período para daqui a um ano. É curto? É, mas tinha opções para 2, para 3, com taxas um pouco menores. Agora, a menor opção mesmo era do LCA da Sicredi, que estava com 13,25. Por que essa é a melhor opção? Porque LCA e LCI não pagam imposto de renda. Então, quando você olhar aquela última coluna aí do quadro, eu trago a rentabilidade líquida projetada desses 3 investimentos. E aí, nesse caso, 13,25 era a melhor rentabilidade líquida. Então, essa daí é a quinta opção de investimento para você. E aí você pode olhar esse vídeo e ver, tem investimento de curto, de médio prazo, aí a escolha é sua. Vamos agora falar, então, do resumo final para você compreender. Eu tentei trazer aqui num único quadro essas opções que eu mostrei para você aqui. Quais são elas? A poupança, o Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA curto e CDB, LCI e LCA. Veja aí que eu sempre avalio investimentos sob três principais óticas que eu quero mostrar para você. Rentabilidade, sempre a rentabilidade líquida, já descontada o imposto de renda, as taxas, enfim. Segurança, porque não adianta nada você fazer um investimento se não tiver aí o mínimo da segurança, ou seja, você reduzir o risco de crédito, o risco do calote. E liquidez, vai que você tem um problema imediato e precisa resgatar. Então vamos lá, você já viu aí que a poupança, a rentabilidade líquida é a pior de todas, em torno aí de 7,5%. Depois, de acordo com as projeções aqui, o Tesouro Selic teria uma rentabilidade aí aproximada de 10% em 2022 e cairia aí para 2023 próximo de 9%. Quando nós estamos falando do Tesouro Prefixado, a rentabilidade aumenta. Então, veja, temos a poupança, Tesouro Selic e Tesouro Prefixado em termos de rentabilidade. Já o pré-fixado, como ele é pré, a taxa é definida antes. Então, a rentabilidade vai ser a mesma para 22 e 23 se você levar até o vencimento. E aí estamos falando, então, de 10,5% ao ano. Lembrando sempre, não pode vender. E temos também o Tesouro IPCA. Veja que, nesse caso, eu fiz 2 projeções. Uma com a inflação em 7%.
E aí daria 11,07% então, para você receber em média, levando até 2026. 11% em 2022 para 23, 23 para 24 e assim sucessivamente. Mas eu sei que alguns vão dizer, mas a inflação pode cair. Eu fiz uma segunda projeção com a inflação média ano a ano de 6,5%. E aí cairia para 10,6%. Continuaria sendo, desses 4 investimentos, o com melhor rentabilidade. Muito bem, mas se o que você quer mesmo é rentabilidade, é ganhar mais, as melhores opções estão quando eu falei para você de CDB, de LCI e de LCA. Nessa semana, a 1ª de agosto, as melhores opções estavam sendo de LCI e LCA, ganhando líquido 13,25% ao ano, deduzido o imposto de renda, desde que você leve até o vencimento. E qual é a garantia desses investimentos? CDB, LCI e LCA. A garantia é do Fundo Garantidor de Crédito. Ele garante a você até R$ 250 mil por CPF. Então, se você investir até esse valor, o Fundo Garantidor de Crédito diz para você que se a instituição quebrar, ele vai honrar os pagamentos. Essa é a segurança. Agora, atenção! Em termos de liquidez, ou seja, se você tiver um imprevisto e precisar resgatar o recurso, não é uma boa opção você investir em CDB, LCI e LCA, o resgate, ou seja, a liquidez, é somente no vencimento. Eu espero aqui ter ajudado você nesse novo cenário de alta da taxa Selic. Então grave aí, taxa Selic pode ter chegado ao topo, pode, não temos a certeza. A certeza que nós temos mesmo é que, depois de chegar ao topo, ela não costuma cair no mês seguinte. Fica alguns meses alta, como você já verificou. Segunda questão, taxa Selic em alta gera várias oportunidades aí na renda fixa e eu mostrei para você. Então você precisa verificar aí qual é a que está mais adequada ao seu perfil em termos de rentabilidade, segurança e liquidez. Você tem dúvida que 2022 é o ano da renda fixa no Brasil? Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e fique de olho aqui nos nossos vídeos diários. Um abraço e até o próximo vídeo.